Oi, terceiro ano, morrendo de saudade de vocês, em breve estaremos juntos. Hoje nós vamos ter uma aula de história sobre a consequência das transformações provocadas pelos grupos humanos nos espaços de vivência. Eu pedi que vocês assistissem o filme Wall-E para ter uma visão diferenciada sobre as consequências dessas transformações, o que os humanos podem fazer. Vou fazer a leitura para vocês da página 202 do nosso livro didático. As mudanças feitas nos espaços onde se encontram as cidades trouxeram muitos problemas para o meio ambiente, como o desmatamento, a extinção de espécies de animais e de plantas, a poluição do ar, das águas e do solo, o excesso de calor, entre outros. Continuando na página 204. As ações humanas no meio ambiente trazem consequências diretas para as vidas das pessoas, mas o crescimento acelerado das cidades trouxe outros tipos de problema, como a falta de moradia e de saneamento, a produção de lixo e a violência. Em 1960 e 2010, o número de habitantes das áreas urbanas no Brasil aumentou. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de cada 10 brasileiros, 8 vivem em áreas urbanas e 2 nas áreas rurais. Nesse período, muitas pessoas se mudaram da área rural ou de cidades menores para as grandes cidades, atraídas pelas oportunidades de emprego, pelo acesso à saúde e educação e por melhores condições de vida. Um dos grandes problemas enfrentados nas cidades é a falta de moradias. No Brasil, estima-se que cerca de 100 mil pessoas vivem nas ruas, sendo que a maior parte dessa população vive nas grandes cidades. Muitas pessoas não possuem casa própria nem condições financeiras de pagar o aluguel, o que leva as pessoas a viverem em locais de risco, como encostas, topos de morros e áreas com risco de deslizamento e contaminação. Ao longo da história do Brasil, surgiram muitas formas de tentar solucionar a questão da falta de moradias, mas esse problema ainda faz parte da realidade de algumas cidades brasileiras nos dias de hoje. Buscando resolver esse problema, alguns grupos de pessoas têm ocupado prédios e construções abandonadas na tentativa de garantir o direito de todos os cidadãos brasileiros têm, o direito à moradia. Coloquei aqui para vocês nessa página uma mensagem sobre o impacto ambiental. Ele é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, que foi o que disse no texto anterior que eu acabei de ler para vocês do livro didático. Muitas pessoas moram em ruas ou ocupam prédios abandonados para ter a mesma condição de vida social. O aspecto físico, porque a natureza hoje está bem devastada por causa de moradias, de construções, com isso o grande acúmulo de carros nas ruas. E aí, crianças, esse impacto eles podem ser tanto positivo quanto negativo. E, infelizmente, os impactos negativos sempre sobressaem, sempre estão em ênfase, com uma questão muito maior, principalmente por causa da poluição do meio ambiente. Como eu disse para vocês, os impactos negativos do meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Quanto mais pessoas num certo ambiente, num certo lugar, mais produção de lixo ela vai ter. E, infelizmente, o descarte desse lixo é feito de forma incorreta, Nem sempre são nos campos de descarte, nos lixões que a gente fala, e sim nos rios, nas águas, poluindo tudo que tem aí no meio ambiente. Essa imagem aí mostra bem o que eu estou falando com vocês. A grande poluição, a produção de lixo que produzimos e descartamos em locais indevidos causa a morte dos peixes. Olha como que fica a água, esse ambiente aí onde os peixes estão, Temos que conscientizar bastante sobre isso. Observe a página 203 do nosso livro didático. Nela, podemos observar bastante as transformações que são ocorridas. Nessa primeira imagem aí,
conseguimos ver a natureza de uma forma que ela não foi modificada, um rio com um curso muito verde, muitas árvores. Já nessa segunda imagem, vemos o rio, porém tem uma ou duas casinhas. Quer dizer que o humano já começou a modificar a natureza com a sua construção. Na terceira imagem, já vemos muito mais prédios, muito mais construções, a presença de veículos, né, pontes, as construções cada vez mais tomando conta aí do nosso meio ambiente. E lá no fundinho, com muito, vamos dizer assim, que o rio está envergonhado, ele está cada vez se afastando. Na quarta imagem, um grande acúmulo de pessoas, carros, prédios tomando conta, assim como na quinta imagem. Agora é com vocês, terceiro ano, página 206 a 209. Capriche na atividade, prestem bastante atenção, faça com calma. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos, beijinhos, beijinhos.